Muito bem. Então, o título para hoje seria Por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus. Então, deixe-me dizer algumas coisas antes de entrarmos nestes versículos. Ah, Todos nós temos medo do abandono. Todos temos medo do abandono. E quando alguém nos disser assim que não tem medo do abandono, vocês não acreditem plenamente. Não acreditem plenamente. Porque isto faz parte da natureza humana. Eu, por exemplo, eu vou dizer como é que eu sou. Alguns já me conhecem e isto causa-me às vezes algumas dificuldades. Eu gosto de estar sozinho. Muito, muito mesmo. E não estou a exagerar. E por acaso éramos assim. Quando eu era casado, era assim. As minhas filhas são como eu. Nós estamos os quatro em casa. Temos programas para os quatro. Tínhamos programa para os dois, o marido e mulher. E temos programas cada um. Sempre. Muitas pessoas sempre acharam isso estranho e nós sempre achamos isso saudável. Na minha família, parte do o meu pai, os meus irmãos, nós, mãe, todos sempre fomos assim. Meu irmão mora aqui a 1 quilómetro, poucas vezes eu vou à casa dele, poucas vezes ele vem à minha casa. Não há nada de errado. Nós gostamos de estar sozinhos. As pessoas contemplativas, fleumáticas, melancólicas, que é mais o meu lado, gostam de estar sozinhos. Às vezes eu vou ao café para ler jornais. Ao longo dos anos, a grande dificuldade que eu tinha, grande dificuldade, mexia com todo o meu sistema. Eu estava a ler o jornal, a ler, e vinha alguém para conversar comigo. Isto era dificílimo, porque eu gosto de estar quieto, 1 hora, 2 horas a ler a Bíblia, o jornal, escrever. Gosto de estar sozinho. Isso não quer dizer que nós, ou pessoas como eu, não precisamos de pessoas. Todo ser humano precisa de pessoas. Todo ser humano precisa desse aconchego, este conforto. Agora, depois depende, há culturas, como em África, por exemplo, eu morei lá, para mim é exagerado, as pessoas andam em grupo, tudo é em grupo, tudo é em grupo. Depois há os europeus, os nórdicos, cada um anda para o seu canto, para o seu lado, sozinhos. Depois há os extremos, não é? Tem que haver os equilíbrios. Por que que eu digo isso? Eu digo isso, ou eu comecei com isso, porque, de facto, todo ser humano, ou seja, daí vem aquela questão filosófica que todo ser humano tem um vazio que precisa de preencher. É daí que vem, porque ninguém está completamente satisfeito se não tiver mais nada. Se não tiver mais nada. Agora, onde é que eu quero chegar com isso? É que isso acarreta um perigo. Esta ideia da busca de alguma coisa para preencher essa solidão ou solitude, como hoje chamam, ou esse tipo de abandono, estar sozinho, a busca que é comumente hoje no mundo ocidental, muito mais, leva-nos às coisas materiais, leva-nos aos bens materiais. Hoje em dia nós percebemos isto no mundo ocidental, que as pessoas precisam de preencher esse vazio com as coisas materiais. E o que acontece? Quanto mais se enchem destas coisas, mais vazio o coração vai ficando. Mais vazio o coração vai ficando. É uma falácia, é uma ilusão.
completa tentar preencher esse vazio com principalmente no mundo ocidental. Então, como é que eu percebi isso, mesmo querendo a solitude e a solidão que eu gosto, como é que nós ainda podemos dizer que estamos preenchidos, mesmo caminhando a maior parte do tempo sós? É interessante, não é? É que Jesus é o único que pode preencher aquilo que falta aos nossos corações. Jesus é o único. É por isso que é uma confusão total. Nós percebemos pessoas no meio da multidão e cheia de bens materiais e estão vazias. E podemos encontrar pessoas que vivem a solitude, estão numa praia sozinhos ou a ler um jornal sozinhos e estão cheios de Deus. Então, a diferença é Deus. É por isso que eu, quando li estes versículos, eu já preguei isto muitas vezes. Hebreus 13, versículo 5, diz assim: Seja a vossa vida sem avareza. E várias vezes eu li e ouvi muitas pregações e estudei muito sobre este versículo. Seja a vossa vida sem avareza. O que é que isso quer dizer? Então, todas as pregações que eu ouvi, todos os estudos, tudo que eu lia, tinha a ver com materialismo. Ao fim de um tempo, eu comecei a perceber outra coisa. Tem a ver com o interior do coração humano. Seja a vossa vida sem avareza. Porquê? Porque é na busca das coisas que estão fora que nós achamos que o coração vai ser preenchido. É como eu, quando eu fazia, agora não tenho feito, mas fazia aconselhamento para os casais que queriam casar. Então eu sempre dizia: se vão casar para serem felizes, não se casem. Toda a gente ria. Pastor Beto diz coisas que ninguém entende. Eu dizia, sim, então não casem. Muitos casais eu dizia, olha, não casem. Pronto, pensem bem, voltem outra vez, porque o casamento não traz felicidade. Quem traz felicidade é Jesus Cristo. Essa é a ilusão. Agora, quando duas pessoas são felizes e casam, é uma bênção extraordinária. Então, nós precisamos de começar a ver as coisas pequenas da vida e perceber que tudo tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. E eu quero desafiar-vos a voltarem desde que vocês acordaram hoje de manhã. Desde manhã, a analisarem tudo o que aconteceu na vossa vida. E tudo tem a ver com Deus. E quando nós começamos a perceber e analisar, a observar as coisas pequenas da vida e encontrar Deus nelas, é quando o nosso coração começa a ser cheio. Quando dizemos coração, coração, vamos entender, é o nosso ser. Quando a Bíblia fala em coração, é o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito. Voltando para o versículo, seja a vossa vida sem avareza. Depois há uma palavra muito importante que vem a seguir: contentai-vos. Percebem? Contentai-vos com as coisas que tendes. Agora, desde que nós acordamos de manhã, se pudermos fazer esse exercício de observar as coisas que temos, é isso que a Bíblia está a dizer. Contentai-vos. Eu estudei um pouquinho mais a palavra avareza. Vivei sem avareza. Sabem o que é que isso quer dizer?
foi extraordinário. É a simplicidade da vida. É a vida simples. Viver sem avareza é de facto a vida simples. Não é como muitas vezes interpretávamos ou como nós pensávamos, é uma pessoa, a pessoa tem que ser pobre. Não, não tem a ver com pobreza aqui. A pessoa tem que ser rica, não tem a ver com riqueza. A pessoa pode ser rica e viver de uma forma simples, e pode ser pobre e viver de uma forma simples. A simplicidade da vida é uma vida espiritual, é uma alma cheia de Deus e que torna a vida simples na abastança ou nas dificuldades. Então, esta é a primeira coisa que nós tiramos aqui destes versículos. Nós precisamos de viver uma vida simples. E quando nós começamos a ver as coisas que Deus faz e tem feito nas nossas vidas, começamos a viver de uma forma grata e simples. Percebam, irmãos, todo grato é simples. Toda pessoa que é grata é simples. Toda. Pode ser um milionário. Não sei se conhecem ou se já lidaram com alguém. Eu já lidei com pessoas com muitos bens materiais e são simples. São pessoas simples, simples, porque têm gratidão no coração. Por outro lado, não sei no vosso caso, mas eu já lidei com pessoas com quase nada na vida e são ingratos, extremamente complicados. Tudo é complicado. Portanto, não é a escassez, nem é a abundância, mas é o coração. É o coração que manda. Vejam, mais uma vez, seja a vossa vida sem avareza, ou seja, simples. Tenham uma vida simples. Contentai-vos com as coisas que tendes. Muito bom. A segunda parte desse versículo é muito boa. Então, irmãos, rapidamente, antes de irmos para essa segunda parte, permitam-me dizer assim: a avareza, quando é que ela existe? Isso temos que ver no nosso coração. A avareza existe quando nós temos a atitude, não é. A avareza não tem a ver com os bens em si, tem a ver com a atitude. Não são os bens. A avareza existe quando nós temos a atitude de acumular sem necessidade. Percebem? É acumular sem necessidade. Também a avareza surge quando há um espírito competitivo. Eu quero ter não porque eu gosto ou porque eu preciso, mas eu quero ter porque os outros têm. Percebem? Isto quebra a simplicidade da vida. E tem uma coisa interessante: o avarento, isto são formas de nós percebermos onde é que nós estamos, porque podemos ser crentes e ser avarentos. O avarento é aquele que nunca aproveita ou nunca desfruta dos bens que tem, porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Eu li ainda ontem sobre isso, um homem escreveu sobre isso, o quão arrependido ele está, que trabalhou tanto, 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 e nunca aproveitou os filhos, nunca aproveitou a vida com a mulher. Isso é avareza. Percebe? Temos que ter cuidado com isto. Às vezes podemos não nos aperceber, mas nota, este é o teste. Atitude de acumular, mas eu não preciso. Mas eu vou acumular. Mas porquê? Não sei, é um intuito que temos. Acumular, vamos acumular, acumular, acumular. Cuidado. Segundo, não vou aproveitar aquilo que eu tenho. Então, não aproveito aquilo que eu tenho porque não tenho tempo sequer para aproveitar.
E mais uma, eu quero ter só porque os outros têm. Os outros têm, eu também. Os outros têm, eu também. Por outro lado, a vida com contentamento, como diz, o versículo diz assim: seja a vossa vida sem avareza ou com simplicidade, contentai-vos. Então, a vida com contentamento ou de contentamento significa aproveitar o máximo aquilo que Deus me deu. É extraordinário. Não é? Aproveitar o máximo. Eu estava a ler sobre isso e a planear sobre isso, então a minha irmã ainda está cá. Eu tenho tentado ajudá-la indo para alguns lugares e por causa da morte da minha mãe. E às vezes não é fácil. Não é fácil. Como eu já disse, eu gosto mesmo é de sossego. Eu gosto de estar quieto no meu canto. Beto, podes fazer isto. Beto, podes. E alguém como eu, que já fui pastor de centenas de pessoas, o telefone nunca para, não é? Mas eu estava a pensar de manhã, Beto, tu tens que aproveitar enquanto ela está cá. Um pouco mais, ela vai voltar para Luanda. Um pouco mais, ela vai voltar para Luanda. Já tem o bilhete comprado. E quando ela voltar, eu vou pensar: eu podia levá-la à praia, podia ter ido ali, podia comer um gelado com ela e não fui. A vida de simplicidade é essa. É desfrutar e ter contentamento e aproveitar os momentos que Deus nos deu. Eu dou graças a Deus, é um pouco emocionante falar assim, mas eu dou graças a Deus porque eu aproveitei bem a minha mãe estes últimos anos. Aproveitei muito bem. Já o meu pai, eu vivo com uma tristeza que eu vi o meu pai, os últimos 10 anos, antes dele morrer, eu vi uma vez por ano. E houve anos que não vi. Porquê? Por causa do ministério. Pregar, pregar, pregar. Eu pregava 3, 4, 5 mensagens por semana. Eu cheguei a pregar 3, 4 mensagens por dia. E o meu pai estava lá. E quando ele morreu, já não deu. Percebe? Há coisas que nós não nos apercebemos. E a vida de simplicidade é essa. Diz: vivei sem avareza. A avareza não está a falar só do dinheiro. Vivei a simplicidade e fica contente. Fica contente com aquilo que tens. É muito interessante. E estes versículos dão-nos a razão para esse contentamento. É um dos versículos que eu gosto imenso na Bíblia, dá-nos a razão. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Essa é a promessa. Qual é a promessa? De maneira alguma te deixarei. Número um, apontem isso. De maneira alguma te deixarei. Número dois, nunca jamais te abandonarei. A vida de simplicidade é uma vida que Deus nos pede porque tem uma promessa. Tem uma promessa. No fundo, vocês sabem aquilo que há hoje em dia, hoje há os, como é que se chamam? Os coaches, não é? Eles ensinam viver o hoje, viver o agora. Isso é da Bíblia. Não é, isso não é invenção destes homens que andam nas redes sociais a dizer vivam o agora, o agora. Não, isto é da Bíblia. São mensagens da Bíblia. Não são inventadas por ele. Contentai-vos com as coisas que tendes, não com as que terão, nem com as que tiveram. Então, isso é o hoje, é o agora, a mensagem da Bíblia. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porquê? Porque eu nunca te deixarei. Porquê? Porque eu nunca te abandonarei. Sabem porquê que surge o nunca deixarei e nunca abandonarei? Porque nós temos medo do futuro. Então,
A Bíblia já é clara para nós. Como nós temos medo do abandono, lembro quando eu comecei a pregação com o abandono. Ninguém gosta de ser abandonado, ninguém gosta do abandono. E chego ao fim com estes versículos: Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Portanto, Cristo, Deus, Jesus Cristo, é o único que pode preencher o vazio do suposto abandono. É o único. Mas é realmente o grande dilema da sociedade contemporânea. Quanto mais nós vamos percebendo e lendo, é o grande dilema. As pessoas vivem o dilema do abandono. E Jesus diz isso para nós. A Bíblia diz-nos isso. O autor de Hebreus: Eu nunca te deixarei. Tu nunca serás abandonado. Mas quantas vezes nós parece que estamos abandonados, não é? E vamos preencher esse vazio do abandono, vamos preenchê-lo com compras, com outro tipo de coisas. Então, um dos maiores problemas para o homem é o abandono, porque todos nós somos dependentes, mesmo aqueles que dizem que são tão independentes, não é verdade. Não é verdade. No momento da verdade, eles estão muito vulneráveis. E Deus dá-nos esse consolo. E, para terminar, no versículo 6 ainda, portanto, lemos o 5, o versículo 6 diz: Assim afirmemos confiadamente. Isto, então, inclui a fé. Assim afirmemos confiadamente. Temos que afirmar duas coisas. Vamos ver o seguimento. Primeiro, vivam uma vida simples, uma vida de simplicidade. Estai contentes com as coisas que têm, porque eu não vou abandonar-vos. Eu sou aquele que preenche os vossos corações. Uma vez que nós entendemos isso, diz assim: afirmemos, quer dizer, tem que haver uma afirmação. Não é necessariamente estarmos a dizer ou a verbalizar, não é isso, é uma atitude de vida. Assim, afirmemos confiadamente. Confiadamente, então, implica uma atitude de vida. Como é que eu vivo? Eu vivo com fé. Qual é a fé? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Vejam, é uma afirmação. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. E tem uma pergunta, é uma questão. O que é que o homem pode fazer-me? Portanto, tem a ver com o medo que nós sentimos, não é? O Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que é que poderá fazer-me o homem? Então vejam, quando nós interiorizamos o estilo de vida que Deus tem para nós, que é um estilo de vida de simplicidade, um estilo de vida de contentamento, que é fortalecido nas promessas, não te deixarei, não te abandonarei, logo nós temos uma vida que brota de nós. E qual é essa vida? É uma vida de fé. É uma vida de fé extraordinária. É por isso, irmãos, que uma das coisas boas no cristianismo é lermos biografias. E quando nós lemos biografias, nós ficamos surpreendidos com as histórias daqueles homens do passado, e ainda homens do presente. Porquê? Porque eles viviam essa vida de fé, eles interiorizaram essa vida de simplicidade, essa vida de contentamento, essa vida na promessa que Deus não nos deixará e a fé que nos impulsiona a não termos medo de qualquer homem ou daquilo que o homem nos poderá fazer. Então nós chegamos a fim e temos que dizer: tudo o que acontece na nossa vida é por causa do amor de Deus. É por causa do amor de Deus. É por isso que eu estava a dizer no início, quando o irmão
o irmão Emanuel, agora não está. Ele estava a mostrar a casa com ação e eu disse: eu vou falar um pouco sobre isso. Tudo é por causa do amor de Deus. E eu tenho que viver o momento que Deus me permite. Porque sabem, é extraordinário como a vida pode mudar de um dia para o outro. A vida pode mudar de um dia para o outro. E qual o valor de viver uma vida e não aproveitar a vida em si mesmo? Então, quando nós acordarmos, todos os dias de manhã, quando nós acordarmos, devemos dizer: Deus, obrigado por mais um dia de vida. Deus, obrigado por mais um dia de vida. E quando nós, ao fim do dia, formos nos deitar, nós devemos dizer isso: Deus, obrigado pela vida que me deste ao longo deste dia. Todos os dias. Irmãos, se nós fizermos isso todos os dias, nós vamos ver e observar os pequenos milagres que Deus faz diariamente. Deixem-me dizer-vos uma coisa, só para terminar. Quando, quando vocês dormem, quando vocês dormem, pensem bem no que eu vou dizer. Quando vocês dormem, o que é que vocês fazem? Isso são perguntas retóricas. Quando nós dormimos, o que é que nós sentimos? E mais, há pessoas que gostam de dormir. Eu gostava de gostar, eu tenho esse problema, é uma dificuldade para mim para dormir, às vezes 5 horas por noite, 4 horas, acordo, é difícil dormir, eu fico tão chateado comigo mesmo. Eu gostava de deitar e dormir, mas o meu pai era assim, os meus irmãos também, eu tenho essa dificuldade. E há aqueles que gostam de dormir e quando são acordados não gostam de terem sido acordados. Mas sabem, é uma coisa que ninguém pensa. Nós não gostamos de termos sido acordados, mas não sabemos o que estamos a fazer enquanto estamos a dormir. Não comemos, não bebemos, não desfrutamos, não viajamos, ninguém faz nada quando dorme. No entanto, quando nós acordamos, raramente dizemos obrigado, Deus, porque eu acordei. É interessante. Eu tenho percebido isso. Quando nós dormimos, nós perdemos o poder das nossas faculdades. Nós nem sabemos onde estamos. Alguns sonham, nem todos têm sonhos. Mas quando nós acordamos, é um milagre. É um milagre. Mas nós achamos que é normal acordar. Acordei, salto da cama, vamos escovar os dentes e tal. Não! É um milagre. Todos os dias, quando eu acordo, é um milagre. Porque eu, quando vou para a cama, de repente acordo e passaram 5, 6, 7 horas, 7 horas, eu não sei onde é que eu estive. Não sei o que é que eu estive a fazer, nem a pensar. Então eu acordo mais uma vez. Deus me deu uma oportunidade para viver. Já tinham pensado nisso? É extraordinário. Mais uma vez, Deus me deu uma oportunidade para viver. Que Deus nos abençoe. Tudo é graças a Deus. Amém. Irmão Eugênio, vou passar para ti. Bom,